Graças a paz. Que bom, não é, estarmos aqui? Não é bom? Glória a Deus. Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Amém. Que bom que você crê. Glória a Deus. Hoje nós vamos compartilhar e também alguns irmãos finalizaram um trabalho junto conosco aí a respeito de homens. Também alguns sobre finanças e nós vamos nos alegrar com eles. É uma bênção. Que bom que você veio. Alguns que já estavam ontem na reunião lá de homens, lá na Vila Rubi. Já falamos um pouco a respeito do assunto. Hoje de manhã, a Renata, sem combinar nada com a gente, falou um pouco do assunto. E vamos continuar. Uma overdose de família. Que bom, né? Vamos estar cheios. Tem muito assunto para a gente remoer durante a semana, pensar. Quem sabe mudar, tomar algumas posições. Pois esse é o motivo de você vir aqui, amém? Amém. Nós temos que vir aqui e sairmos daqui sempre melhores do que nós entramos. Sempre. Sabe por quê? Porque a palavra transforma. Não é o pastor que prega que transforma. O pastor que prega, ele é uma bandeja para servir de Deus ao povo. Amém? Para trazer aquilo que Deus quer falar conosco. Mas o que nos transforma é a palavra. Você crê nisso? Quer ver um texto que fala isso? Eu creio que, na minha opinião, um dos mais claros a respeito disso, Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós podemos renovar o nosso entendimento? Com a palavra. Amém? Talvez possamos pensar assim, então eu vou renovar o entendimento estudando. Sim, isso ajuda. Einstein falou que toda mente que cresce nunca volta ao seu tamanho original. Então é verdade. Mas aqui Paulo falou a respeito de renovação do entendimento pela palavra. Então por isso que todas as vezes que nós entramos aqui neste lugar, ou qualquer lugar que esteja sendo ministrada a palavra de Deus, não é só aqui. Qualquer lugar que haja ensino e ministração da palavra de Deus, nós precisamos entrar e sair melhores. Se nós estamos entrando e saímos do mesmo jeito, ou piores, alguma coisa está errada, ou com o lugar, ou conosco. Então, que nós possamos estar conscientes disso. Amém? Você gosta da palavra de Deus? Você a ama? Que bom. Então, tem que ler. Está lendo? Leia a Bíblia, irmão. Já aprendemos na escola dominical, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Lembra, Júnior? Essa é antiga, hein? Essa é de quem começou no berçário. Então leia a Bíblia
e faça oração. É um belo cântico, não é? Quando você estiver pensando durante a semana, cante ele. Se você lembrar do ritmo, é porque você está velho. Se você não lembrar, mande uma mensagem para um velhinho de igreja para ele te lembrar pelo WhatsApp. Quem não conhece esse cântico? Levanta a mão. Puxa vida, quanta gente jovem. Tem coragem de ensinar eles? Eita, e agora, hein? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora? Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Eita benção. Alguns irmãos fizeram até gestinho. Tem todo, tem gesto. Quase chega no chão para fazer o diminuirá. Né? Joia. Que bom. Então agora você já conhece. Quando você estiver lá no seu trabalho, no trem, no ônibus, lavando louça, passando aspirador, você pode pensar a respeito dessa verdade. Esse cântico não está na Bíblia, a sua letra, mas a inspiração foi extraída da Bíblia. Amém? Eu vou ler um texto aqui que não está na Bíblia. Creio que seja um testemunho. Diz assim: eu não ajudo minha esposa. Eu recebi hoje. Não sei se a Renata me passou com alguma intenção, mas deixa Deus falar, né? O tema é: eu não ajudo minha esposa. Então diz assim: um amigo veio à minha casa tomar café, sentamos e conversamos, falando sobre a vida, e a um certo ponto da conversa eu disse: vou lavar os pratos e volto num instante. Ele olhou para mim como se eu lhe tivesse dito que ia construir um foguete espacial. Olhou espantado. Então ele me disse com admiração, mas um pouco perplexo: ainda bem que você ajuda sua mulher. Eu não ajudo, porque quando eu faço, a minha mulher não elogia. Ainda na semana passada lavei o chão e nem um obrigado recebi. Aí o rapaz fala: voltei a sentar-me com ele e lhe expliquei que eu não ajudo a minha mulher. Na verdade, a minha mulher não necessita de ajuda. Ela tem necessidade de um companheiro. Eu sou um sócio em casa. E por via dessa sociedade, as tarefas são divididas. Mas não se trata certamente de uma ajuda, como com as tarefas de casa. Eu não ajudo a minha mulher a limpar a casa, porque eu também vivo aqui e é necessário que eu também a limpe. Eu não ajudo minha mulher a cozinhar, porque eu também quero comer e é necessário que eu também cozinhe. Eu não ajudo minha mulher a lavar os pratos depois da refeição, porque eu também uso esses pratos.
Eu não ajudo minha mulher com os filhos, porque eles também são meus. São meus filhos e é minha função ser pai. Eu não ajudo minha mulher a lavar, estender ou dobrar as roupas, porque a roupa também é minha e dos meus filhos. Eu não sou uma ajuda em casa, eu sou parte da casa. E no que diz respeito a elogiar, perguntei ao meu amigo, quando é que foi a última vez, depois de sua mulher acabar de limpar a casa, tratar da roupa, mudar os lençóis da cama, dar banho nos filhos, cozinhar e organizar e etc., ele lhe tinha dito obrigado. Mas um obrigado do tipo, uau, querida, você é fantástica. Isso te parece um absurdo? Está parecendo estranho? Quando você, uma vez na vida, limpou o chão, você esperava no mínimo um prêmio de excelência com muita glória. Por quê? Nunca pensou nisso, amigo? Talvez porque para você a cultura machista tenha mostrado que tudo seja tarefa dela. Talvez você se tenha sido ensinado que tudo isso deve ser feito sem que você tenha que mexer um dedo. Então, elogia como você queria ser elogiado, da mesma forma e com a mesma intensidade. Dá uma mão, se comporte como um verdadeiro companheiro e não como um hóspede, que só vem comer, dormir, tomar banho e etc. Sinta-se em casa, na sua casa. A mudança real da nossa sociedade começa em nossas casas. Amém? Glória a Deus. Fala, Deus, né? O texto não é meu, mas serve para todos nós. Não está na Bíblia, mas serve para todos nós. Sabe que nós vivemos num tempo hoje em que é bem diferente de quando a Renata hoje de manhã falou um pouco até de nossa casa, e quando nós éramos criança, a minha mãe não trabalhava. Na verdade, a maioria das pessoas desta geração, da geração dos nossos pais, as esposas, a grande maioria das mulheres, sempre ficaram em casa. E o marido apenas trabalhava. Isso era o mais comum. E deste jeito, desta maneira, é de fato muito comum que o esposo chegue em casa e as coisas estejam todas prontas. Afinal de contas, a esposa estando em casa, estando no lar, e se porventura você faz essa pergunta, sua mulher não trabalha? Melhore ela, né? Pergunte, sua esposa não trabalha fora? Porque trabalhar dentro de casa dá muito mais trabalho às vezes do que trabalhar fora. Mas é fato que a necessidade de um trabalho do marido era muito menor quando ele chegava em casa do que hoje é. Hoje nós vivemos numa sociedade, numa realidade, essa nossa geração, em que é mais comum o contrário, é mais comum os dois trabalharem fora. E eu não estou falando se é certo ou se é errado. Estou falando o que é a realidade. A maioria de nós aqui, a esposa também trabalha fora. Então, hoje, se fala muito a respeito da mulher na jornada dupla. Porque ela trabalha fora e quando ela chega, ela ainda trabalha em casa. E não é incomum, na verdade, o mais comum é que essas esposas saem muito cedo e chegam muito tarde. Talvez junto ou até depois do marido.
Porque normalmente se existe um carro na família, talvez ele fique com o marido e a mulher vai trabalhar de ônibus, então ela chega mais tarde ainda. E aí hoje nós ainda temos muitas pessoas estudando. Então, além de trabalhar, ainda faz uma faculdade, ou qualquer que seja o estudo à noite, e aí isso gera ainda mais tempo fora de casa. Eu não quero falar sobre as consequências disso em relação aos filhos, por exemplo, porque, como eu disse, isso é uma realidade, e eu creio que no outro fórum poderíamos tratar disso, mas a intenção nossa hoje é falar sobre como o marido deveria se portar nessa situação. Já que hoje nós estamos tratando aqui com homens. Embora ontem nós tratamos com homens e só tinha homem. Eu até comentei com os irmãos que alguns nós deixamos para fazer essa finalização do curso aqui hoje, porque alguns maridos, as suas esposas queriam ir. Como ontem era uma reunião só de homens, a gente não podia levar as irmãs, né? Então é uma pena. Você que, irmã, gostaria de degustar a nossa vaca atolada, você tem duas opções. Ou você atola em casa a vaca e come, ou você sugere a Lucy para que no encontro das mulheres tenha lá uma vaca atolada. Mas é bom, hein? Foi muito bom. A vaca, eu tenho certeza que foi mais fácil desatolar do que atolar. Que eram mais de 100 homens ansiosos ali pela vaca. Foi uma benção. Mas você que não foi, perdeu, viu? Da próxima você vá. A vaca estava excelente. Eu creio que tudo foi uma benção, mas a vaca foi um bom complemento. E então hoje nós temos a oportunidade, né, de continuar tratando um pouco disso e com as esposas juntos. E não é para você dar aquela cotovelada e falar, tá vendo? Não, irmão. Para você crer que Deus está trabalhando. Amém? E nós estamos em construção. Quando você olhar para o seu marido, saiba que há perfeição aí dentro. Vou falar de novo e você tem a oportunidade de falar amém, glória a Deus. Então, quando você olha para o seu marido, você deve saber que há perfeição aí dentro. Amém? Pela fé, irmã, creia nisso. Há perfeição, há santidade, há tudo de bom. Porque o Espírito Santo mora dentro dele. E o Espírito Santo é Deus e é perfeito. Amém? Então nós estamos em construção. Enxergue também assim uma plaquinha, né, em obras. E cada dia estamos melhorando. Amém? E olha só, vamos para a palavra. Gostaria que você abrisse em Atos. Capítulo 3 de Atos. Capítulo 3 de Atos. Versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te
e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. O versículo 9 diz, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Você sabe que Pedro, nesse momento aqui, há pouco tempo, Pedro e João e todos os apóstolos discípulos que andavam com Jesus, tinham acabado de ser separados de Jesus, porque Jesus, nós estamos aqui no capítulo 3 de Atos, e era recente ainda a ascensão, não é? A separação de Jesus fisicamente deles. Mas Pedro e João, assim como todos os outros, andaram durante 3 anos direto com Jesus. E eles aprenderam muitas coisas. E é interessante nós analisarmos esse texto e percebemos que Pedro, quando o coxo ou aquele paralítico falou assim, me dá alguma coisa, me dá uma esmola, e Pedro não olhou para ele e falou, eu não tenho nada para te dar financeiro, mas aquilo que eu aprendi com Jesus, eu posso te ensinar. Não foi isso que Pedro falou. Ele poderia ter falado isso, mas a palavra de Pedro foi muito mais poderosa, porque ele não falou aquilo que é uma teoria para mim. Pedro não falou, porque se ele tivesse falado aquilo que eu aprendi, eu vou te ensinar também, poderia passar a nós a mensagem de que ainda era na vida de Pedro uma teoria. Ainda não era prática. Mas Pedro não falou, aquilo que eu aprendi, eu vou te ensinar. Pedro falou, aquilo que eu tenho, eu te dou. E o que Pedro tinha? Poder. O que Pedro tinha? Ele tinha tudo aquilo que ele recebeu de Jesus, durante o tempo que ele andou com ele. E chegou o tempo, quando Jesus se reuniu com eles pela última vez, ali ficou claro que era o tempo, até agora vocês aprenderam. Agora isso não é mais apenas uma teoria. Agora isso está dentro de vocês. E eles assumiram aquilo como sendo parte da vida deles. Aquilo estava impregnado, incrustado no coração deles. Fazia parte, passou a fazer parte do DNA. Aquilo que eu tenho, eu te dou. E você sabe que nenhum de nós pode dar alguma coisa que nós não temos. Nós podemos aprender muitas coisas, podemos estudar muitas coisas, podemos até ler a Bíblia e gravar muitos textos, e durante muito tempo nós podemos ministrar, pregar, falar, aconselhar com aquilo que para nós é apenas uma teoria. Mas eu lhes garanto que isso não se sustenta. Com o tempo, as coisas aparecem. Se aquilo que eu estou ensinando não faz parte da minha vida, se aquilo que eu estou compartilhando não faz parte de mim, uma hora eu escorrego. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que faz parte de mim. Então talvez nós, no papel de marido, de pai e de sacerdote das nossas casas, estejamos falhando em algumas coisas, porque aquilo não está dentro de nós. Mas não significa, e essa é a boa notícia, que aquilo que não está dentro não possa entrar. Vou falar de novo, e aí você pensa, se servir, você fala, glória a Deus. Não significa que aquilo que ainda não está dentro de nós não possa entrar. Amém? E como é que vai entrar? Pela palavra, pela prática. Nós comentamos ontem que ninguém que espera ficar pronto para fazer alguma coisa vai conseguir fazer, porque leva tempo para ficarmos prontos. E na maioria das vezes, nós ficamos prontos no caminho.
E eu dei o exemplo da bicicleta. Ninguém que vai andar de bicicleta, primeiro ele se equilibra, coloca os 2 pezinhos no pedal, para depois começar a pedalar. Eu não estou falando da criança que anda com rodinhas, eu estou falando de um ciclista que já anda de bicicleta. Uma pessoa que já sabe andar de bicicleta, ela não para em cima da bicicleta, coloca os 2 pés nos pedais e começa a pedalar. Não, ela primeiro começa a pedalar e depois a estabilidade vem, não é assim? Primeiro você dá a primeira pedalada e a segunda talvez, e aí o equilíbrio vem conforme você vai andando. E nós entramos assim para o nosso papel de maridos. Ninguém, quando se prepara e fala, vou ter um filho, está preparado para ter um filho. Nenhum de nós. Tudo que nós sabemos, alguns mais e outros menos, é teoria. Alguns que tiveram aí o privilégio de serem irmãos bem mais velhos, talvez tenham feito um estágio, mas mesmo assim não tem o mesmo senso de paternidade ou de maternidade. Você só vai aprender quando tiver o seu chorando no seu colo. É assim que nós vamos aprender. Todas as coisas, inclusive a como ser marido. Amém? E você é um bom marido? Eita, medo de responder. Pode responder, irmão. Você é um bom marido? Os irmãos estão com medo e olham do lado assim. Pode responder, irmão. Confiante. Esposas, seu marido é um bom marido? Amém. Meio tímido, né? Assim. Amém. Pode melhorar, hein? Ei, Toninho. Vai melhorar. Glória a Deus. Fala para ela responder alto aí, irmão. Use a sua autoridade. Fala, grita, mulher. Olá, irmã. Seu marido é um bom marido? Amém. Aquilo que nós temos é o que nós temos que dar. Isso tem que fazer parte de nós. Eu creio que esse texto aqui nos ensina, e eu vou voltar então naquilo que eu estava falando, que hoje em dia nós temos que compreender essa situação. Quando nós nos casamos, há 18 anos atrás, não é? 99 para 17 são 18. E imagina só, no começo de casamento, primeiro ano, você passa o primeiro ano pagando as contas daquilo que você comprou para casar, então está apertado, né? Você não tem condições, talvez nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, de contratar uma pessoa para ir lá uma vez na semana te ajudar. Então, desde sempre nós compartilhamos as tarefas de casa. Desde sempre. E ó, você pode perguntar. Hein? Lavei banheiro 3 anos. E sem problema. Sabe por que não foi uma dificuldade para mim lavar o banheiro? Porque eu já lavava na casa da minha mãe. Então, eu já passava aspirador, já lavava louça. E ontem nós falamos, né? Por que existem tantos maridos e esposas despreparados? Porque eles não estão sendo preparados no tempo do estágio. Qual é o tempo do estágio? Na casa do pai. Não é? Quando é que nós temos que aprender essas coisas? Em casa. Com a mãe. O pastor sempre falou aqui, né? Se você quer saber se sua esposa vai ser uma boa esposa, vai jantar na casa dela ou almoçar e veja se ela fez a comida. Pergunta para a mãe dela se ela sabe fazer um arroz, se ela sabe fazer as coisas, porque senão você vai casar e vai ficar estreito.
Porque eu não sei se você sabe, mas depois que você casar, você vai querer comer também. Vai querer dormir, vai querer ter roupa limpa, então alguém precisa fazer. E não é justo, é uma questão de justiça. Não é justo que nós pensemos, é responsabilidade dela. É responsabilidade nossa. A casa limpa é responsabilidade nossa. Se você não o fez, pelo menos de mantê-la limpa, é sua responsabilidade, não é? E nós temos que ajudar os filhos a entender isso também. E com o tempo, talvez, Deus vá dando graça e exista a possibilidade de contratar uma pessoa para ajudar uma vez na semana, pelo menos para amenizar as coisas, mas isso também não significa que você pode ficar de boa. Lavar a louça é uma bênção, irmão. Lavar a louça é bom demais. Enxugar também. Na verdade, todas essas coisas, mas isso não pode ser alguma coisa com aquele esforço, né? Aquela coisa que você faz emburrado, porque ninguém gosta de ser ajudado quando dá a impressão que você está fazendo obrigado. Ninguém. E a gente compartilha muito sobre isso, já conversamos a esse respeito. Sabe quando acontece aquelas coisas assim, puxa vida, mas eu já troquei a fralda dele 3 vezes e você só uma. Então está 3-1. Não, não é um jogo. Não é um campeonato. Vamos marcando um X em quem troca mais, quem faz mais mamadeira, quem dá mais banhos, quem lava mais a louça. Não, irmãos, nós não estamos um contra o outro. Na verdade, nós estamos juntos. Tudo é nosso, a casa é nossa, o filho é nosso. E quando vem uma visita, engana-se quem acha assim, olha, vem aí uma visita e o pastor ou a pessoa que está nos visitando vai achar que você é uma relaxada. Não, ele vai achar que vocês dois são. Pelo menos eu penso assim. Se alguém chegar na minha casa e tiver tudo sujo, bagunçado, né, o quintal sujo dos cachorros, a casa desordenada, ele vai entender que nós dois somos, nós 3 agora, né? Que já tem lá um residente grande também. Os filhos também. Então, nós somos, nesse sentido da palavra, podemos usar o termo sócios, mas eu prefiro dizer que nós somos família. E família tem que fazer tudo junto. Se vai comer junto, vamos participar do preparo, né? Um dos testemunhos ontem de um dos nossos irmãos, talvez ele repita aqui hoje, é esse. Deus o ensinou a fazer o almoço junto, a estar ali ajudando, a preparar junto. Por quê? Porque são nesses momentos que talvez Deus nos proporcione oportunidades para ministrar ao coração da nossa família. E a Bíblia diz que como sacerdotes do nosso lar, nós temos que ministrar ao coração da nossa casa. Ministrar aos nossos filhos, ministrar à nossa esposa. E há um texto em Neemias 3 ou 4, no versículo 14, Neemias, capítulo 4, versículo 14, diz assim: E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos,
vossas mulheres e vossas casas. Você é inteligente e como aqui ele não falou vossos homens, significa que ele está falando com quem? Com os homens. Ele falou, você tem que pelejar pelos teus irmãos, você tem que pelejar pelos seus filhos, você tem que pelejar por suas mulheres. Resumindo, você tem que pelejar pela sua casa. Então, aqui foi uma palavra destinada aos homens. É responsabilidade nossa pelejar ou lutar ou entrarmos em um confronto em favor das nossas famílias. Em que momentos que nós vamos mostrar a eles quais são os direcionamentos que Deus tem colocado no nosso coração? Nos momentos em que nós estivermos compartilhando, em comunhão. Então nós temos que proporcionar comunhão, momentos que nós possamos ensinar, momentos que nós possamos compartilhar, momentos que nós possamos sentar ao redor da mesa, ou na cozinha, ou em pé, ou na sala, mas fazendo as coisas juntos, para que nós possamos ter momentos de compartilhar. São nessas horas que nós vamos estabelecer princípios. Sabe qual é o nosso problema? Como pais, por exemplo, ou até como casal, que nós queremos ditar as regras ou colocar os princípios na hora do conflito. E na hora do conflito ninguém aprende nada, porque na hora do conflito está todo mundo bravo. Na hora que você está corrigindo seu filho, talvez até numa correção física, aí você quer falar, eu não te falei que é assim, você não sabe que não pode fazer isso, não pode fazer tal coisa, e naquela hora você quer descarregar sobre ele todo o sermão. Mas naquela hora ele não está aprendendo nada, ele está bravo, porque ele está apanhando. Alguém aqui gosta de apanhar? Gosta? Ninguém gosta. Mas é necessário. Eu não estou falando que não é para fazer a correção. Eu estou falando que não é na hora da correção que se ensina as verdades que nós queremos ensinar. Nós temos que ensinar as coisas na hora que está tudo bem. Aí você traz de volta o assunto e aí sim você vai falar, filho, lembra daquela situação? Lembra daquele momento que você foi corrigido? Lembra por que aconteceu isso? Aconteceu porque você quebrou aqui uma regra. Você fez algo errado, você desobedeceu, você falou uma mentira, você fez algo que não deveria ter feito. E por causa disso, a consequência veio. Mas eu quero que você entenda que a correção foi para o seu crescimento. Não é assim que tem que agir, mas na hora que está tudo bem. E aí ele vai falar, talvez, agora eu entendi, ou eu entendi, mas eu não concordo, e você vai discutir ali a situação com ele, e vai colocar a tua visão, e eu creio que Deus vai lhe dar graça, para que aquilo seja ensinado e entre no coração dele. Mas irmãos, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar princípios que são meus, que fazem parte da minha vida. Como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho, que eu só aprendi? Sabe por que eu não posso dar alguma coisa que eu só aprendi? Porque vai ter uma hora que ele vai me ver fazendo errado. Não que eu não vá errar, eu vou errar, muitas vezes na frente dele. Mas alguma coisa que eu quero ensinar, a mentira, por exemplo. Se aquilo ainda não faz parte da minha vida, não mentir, e eu for tentar passar apenas como uma teoria bíblica muito preciosa, mas se aquilo ainda não está dentro do meu coração, a palavra não está em mim, já transformou a minha vida, uma hora eu vou escorregar e vou mentir, e ele vai ver e vai falar, ué, o senhor está mentindo. Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu ainda não tenho, eu tenho que correr atrás de ter. E como é que eu vou correr atrás de ter? Na palavra. Como sacerdotes, nós temos que ministrar. Como é que nós vamos ministrar alguma coisa que nós não temos? Para isso que nós temos que estudar, ler,
orar, para que aquilo faça parte das nossas vidas. Não é só o pastor que tem a obrigação de ler a Bíblia e se preparar para ministrar ao povo. Mas ontem nós falávamos o seguinte: nós temos ouvido aqui nos últimos dias, e eu não estou falando que é errado quem falou isso, porque talvez seja necessário. Eu quero acreditar que foi Deus que colocou isso na boca dos irmãos. Mas nós ouvimos aqui que há pecado na igreja. Agora eu pergunto a todos nós: a igreja começa às 18 horas do domingo aqui? Sim ou não? O que começa às 18 horas do domingo aqui é o ajuntamento das pessoas que compõem a igreja local, que nós chamamos de culto. Mas a igreja começa em casa. Então, se tem pecado aqui, o pecado veio de onde? De casa. Se tem pecado em casa, é o pastor que vai lá tratar? Quem é que vai tratar? Eu. E eu não sou acusador. Acusador é o diabo. Eu sou aquele que promove a santificação dentro da minha casa. Ah, mas isso não é um papel de Deus? Deus já fez todo o papel que Ele tinha que fazer, irmão. E Ele colocou a palavra para que a palavra nos santifique. E quem é que tem que ministrar a palavra dentro da minha casa? Eu. Então, eu sou um promotor da santificação na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, e você também. E como é que o pecado vai sair de dentro da igreja? Quando o pecado sair de dentro da minha casa. Porque se o pecado está chegando aqui, ele não chegou sozinho. Ele veio com alguém que o trouxe na mala. Quem é essa pessoa que trouxe? Nós. Trouxemos de onde? De casa. Como é que nós vamos tratar isso? Em casa. Ministrando a palavra. Então, se você não quer mais ouvir alguém dizer isso para você, aqui na igreja, trate em casa. Ah, eu não gosto quando alguém me acusa. Eu também não gosto, então eu vou fazer a minha parte. Que é o quê? Vou tratar aqueles que eu tenho que tratar aonde? Em casa. Agora imagina, se eu faço isso, o Odilon faz isso, o Jonas faz isso, o Nilo faz isso, o Oswaldo faz isso, todos nós vamos fazer isso, nós vamos ter, quando chegar aqui na igreja, pessoas cada vez mais santas, santificadas pela palavra. E cada vez menos nós vamos ter a presença ou brechas ou oportunidades de o pecado entrar na nossa família, na nossa vida e, consequentemente, na nossa igreja. Mas esse trabalho não começa aqui. Esse trabalho começa em casa. E quem é o responsável? Eu e você. E nós falávamos ontem o seguinte, que quando nós chegarmos diante de Deus, Deus vai fazer uma pergunta para todos nós. O que você fez com o talento que eu dei na tua mão? Qual é o talento? Alguns receberam 1, outros receberam 2, outros receberam 3, outros receberam 6, outros receberam... Talvez 6 seja o limite hoje no nosso meio. O que eu estou falando que é um talento que Deus deu na sua mão? Seus filhos, a sua família. E aí você pode pensar assim, ah, mas acontece que a minha família não está mais comigo porque ela quis ir embora. Ela quis ir embora porque você deixou. Ah, não, mas eu não deixei, ela saiu. Ela saiu porque alguma coisa aconteceu. Então, eu lhe digo, não abra mão da sua família, vá atrás dela. Ah, mas e se ela não quiser? Você fica igual aquela mulher da parábola que importunava todos os dias. Olha, você vai ver, e comece a mostrar com as suas atitudes. Vá atrás e importune. Não abra mão da sua família. Você, esposa, não abra mão do seu marido. Ah, mas acontece que alguém roubou o meu marido. Irmão, se roubou, você vai lá e tome da pessoa que roubou. Porque ele é seu. É sério. Ah, mas a mulher estranha, você vai lá e dê uma surra na mulher estranha. Não, não dê não. Você ore por ela, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Mas você guerreia pelo seu marido. É verdade.
Não abra mão. Ele é seu. Ela é sua esposa, não abra mão dela. Nós compartilhamos ontem, há uma aliança entre vocês, entre nós. E essa aliança não pode ser quebrada. Não pode. Reflita sobre isso e veja quais foram os teus erros. Se chegou nesse ponto, é porque alguém falhou, talvez os dois. Então, seja humilde, olhe no espelho e fala: o que eu fiz de errado que eu preciso corrigir? Corrija. Nós temos falado para os irmãos, nesses trabalhos que nós fazemos e nas oportunidades, que a maioria dos casais, as brigas, é porque nós não reconhecemos os nossos erros e achamos que a outra pessoa é que precisa mudar. Mas acontece que é uma aliança, e na aliança eu não tenho que me preocupar com o que a outra pessoa tem que fazer. Você acha que Deus ficou pensando: puxa vida, eu vou mandar Jesus, vou fazer aliança com o homem, e talvez alguns homens não façam a sua parte. Então, não sei não, hein, Jesus? Vai ou não vai? Não. Sabe por que não? Porque era uma aliança e Deus falou: eu vou fazer a minha parte. Quem fizer a dele, tem aliança comigo. Quem não fizer a parte dele, não tem aliança. A parte de Deus já está feita. A aliança já está feita. Jesus já veio, já morreu, já derramou o sangue em nosso favor, já ressuscitou e a parte dele já está concluída. E ele falou: está consumado. Agora quem tem que fazer a sua parte? Eu e você. Independente de nós fazermos ou não, a parte dele já está feita. Esse é o conceito da aliança. Quando nós nos casamos, essa é também a verdade da aliança para nós. Eu tenho que fazer a minha parte, independente se a outra pessoa vai fazer a parte dela. Aí você: mas eu não faço porque ó o que ele faz. Eu não fui porque olha só, é ele. E ficamos igual criança. Irmãos, não é um contrato. Não é como você alugar a casa para alguém e a pessoa não pagou, você vai lá e pode tomar a casa de volta. Ou a pessoa que alugou a casa começa a encher de gente, cachorro, gato, e você fala: eu não quero isso. E você tem direito também de quebrar o contrato. Isso é um contrato. Contrato de trabalho é um contrato. Agora, casamento não é contrato, é aliança. A aliança não pode ser quebrada. E se eu quebrar? Está errado. Está errado. Mas no meu caso não existe casinho, casão, casinhozinho, casinhozão. Não pode. Há um texto, e eu compartilhei com os irmãos ontem, onde Josué, ele recebeu da parte de Deus uma ordem para que o povo de Israel não fizesse aliança com os povos vizinhos. Na verdade, ele tinha que guerrear contra eles e matá-los e tomar a terra deles. E aí teve um dos povos que ficou sabendo disso e resolveu enganar a Israel. E eles se passaram por não vizinhos. E aqueles homens, então, os príncipes, caíram naquela situação e fizeram aliança com ele. E quando o povo de Israel descobriu, o povo começou a falar: não aceitamos isso, vai lá e mata eles. Aí Deus falou para Josué: não, já fez aliança, está feito. Agora não pode mais desfazer. Porque Deus leva a sério a aliança. E é interessante que lá no livro de Samuel, depois, muito tempo à frente, a Bíblia diz, o nome desse povo era os Gibeonitas. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava passando necessidade. E Saul era o rei e ele foi consultar a Deus para entender por quê. Eu não me engano, não sei agora se é Saul ou Davi. E ele foi consultar a Deus para entender qual era o motivo daquela situação. E Deus falou para eles: é porque vocês quebraram a aliança com os gibeonitas. Vai lá. Isso. Ele falou: vai lá, conserta. E aí quando ele começou, o povo voltou a prosperar. E teoricamente, foi uma aliança que não deveria ter sido feita, mas foi feita. E se foi feita, Deus leva a sério a aliança.
pastor está falando que precisaram morrer algumas pessoas da família de Saul para que aquilo fosse corrigido. Veja, irmãos, como Deus leva a sério a aliança. Agora, se Deus leva a sério, nós somos filhos de Deus. Aliás, Deus está dentro de nós, pelo Espírito Santo. Como nós poderíamos não levar a sério? A Bíblia diz que Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra, ele recebeu 2 homens em sua casa, 2 anjos. E a Bíblia diz que esses homens vieram a Ló e eles entraram dentro da casa de Ló. E quando os homens de Sodoma e Gomorra, e você sabe que Sodoma e Gomorra foi destruído justamente porque era um lugar que estava contaminado totalmente pelo pecado. E aqueles homens, eles vieram para tentar ter relacionamento com os homens que chegaram na casa de Ló. E Ló, entendendo o poder e a importância da aliança, falou assim, olha, por favor, não toquem neles. Sabe por quê? Porque eles entraram dentro da minha casa. E pelo fato deles terem entrado na minha casa, estarem debaixo do meu teto, eles têm aliança comigo. Eu prefiro dar a vocês as minhas filhas, mas não toquem nesses homens, porque eles são responsabilidade minha. Olha a importância da aliança. E você sabe que quando você casa com alguém, você trouxe uma mulher que estava quietinha na casa do pai dela, você foi lá, pegou ela e trouxe ela para dentro da sua casa. E às vezes você está querendo devolvê-la e você não tem esse direito. Ah, mas acontece que ela mudou. E você também. Então agora você encare as mudanças. Como é que não vai ter mudança? Lógico que vai ter. Ao longo dos anos as coisas vão mudando. Tudo vai mudar. Algumas coisas para melhor e outras nem tanto. Mas nós temos que entender que nós temos que mudar com as mudanças e nos adaptar a elas. E não perder a nossa intimidade, o nosso relacionamento e não deixar com que a aliança se enfraqueça. E o diabo tem tentado nos iludir e tentado fazer com que a aliança nossa se enfraqueça. E aí nós ficamos aí colocando a culpa no WhatsApp, no Facebook, na internet e na televisão. Eu vou falar para você, o WhatsApp, o Facebook, a internet, a televisão são tecnologias burras. Sabe por quê? Porque ela só funciona se você apertar o botão. Então a culpa não é do WhatsApp, não é do Facebook, não é da internet e nem da televisão. A culpa é de quem põe o dedinho lá, eu e você. Seja inteligente, irmão. Jesus falou, se a tua mão te escandaliza, corta ela. Se o WhatsApp te atrapalha, deleta ele. Irmão, se a televisão não faz bem na tua casa, ou tira ou aprende a usar. Acontece que nós fazemos sempre da maneira mais fácil. Atacamos o problema não pela causa raiz, mas atacamos o problema da maneira que nos parece mais fácil. Ah, Facebook é do diabo. Quem falou? Tolo quem pensa assim. Não vamos ter o Facebook na igreja. Não, porque, sabe por que a gente prega isso? Porque é muito mais fácil falar para os irmãos, tira o Facebook, do que eu gastar tempo ensinando o meu filho a usar o Facebook. Eu tenho que ensiná-lo como usar o Facebook. Eu tenho que ensinar a igreja como usar o Facebook, os jovens, os adolescentes. Não vem aqui falar o Facebook é do diabo. Não é nada, o Facebook é meu e seu. O perfil é do diabo, está lá? É seu e meu. Você não é do diabo, então o Facebook não é do diabo. Pode ser que o diabo tenha um perfil dele. diabo.com.br, mas aí, problema dele, não vou nem ser amigo dele no Facebook. Facebook é seu, irmão, e meu. Nós temos que usar bem. Amém? O dedo é nosso. E são coisas, tem coisas que são segurança para nós. Sabe como é o meu perfil do Facebook? Você sabe como que é o meu perfil, o meu mesmo, o meu perfil do Facebook, qual é o nosso nome? O meu nome? Não é Rodrigo Vani. Rodrigo Nádia Vani, porque é nosso, não é meu. Então o meu Facebook não é só meu, é meu e dela. E do Heitor, porque ele não tem idade para ter Facebook, se ele quiser ver alguma coisa, tem que ver no nosso.
O nosso telefone tem senha, o tablet, o telefone, todos têm senha. Você sabe que todas as senhas são iguais. O meu, da Nádia, do Heitor, tudo a mesma senha. Sabe por quê? Porque é segurança. Para que eu tenho que ter? Não. Misericórdia. Esqueci o telefone em casa, meu Deus. Se ela vê... Não, irmão. Ela pode ver nosso. É segurança para você, a sua esposa, saber de tudo que você tem. É segurança para mim, que a Nádia saiba de todas, tem acesso a tudo meu. Sabe por quê? Porque cada vez que o diabo vir com alguma coisa, opa, não. E aliás, se alguém de fora tentar me mandar alguma mensagem pelo Facebook, puxa vida, dançou. Porque quem vai ver vai ser ela. Você entende isso? O Facebook não é do diabo, o Facebook é meu, eu que tenho que gerenciá-lo. A internet é minha, a televisão dentro de casa, ela é nossa. Agora nós é que estamos usando errado, então vamos aprender a usar. Para a gente poder parar de pôr a culpa nessas coisas. Isso é uma bênção se nós formos analisar e usar do jeito certo. Irmãos, nós temos feito tanta coisa boa pelo WhatsApp. Tanta coisa facilita a nossa vida. Tanta coisa facilita a nossa vida pelo Facebook. Tantas coisas facilitam a nossa vida pelo YouTube. Tantas mensagens maravilhosas. O nosso pastor nos distribui mensagens pelo WhatsApp, com links do YouTube. Coisas maravilhosas. É muito bom, uma ferramenta de trabalho para todos nós. Como é que nós podemos ser bobos ou tolos a ponto de falar, isso é do diabo? Não, saremos as nossas mãos, os nossos olhos e a nossa mente. Através de quem? Através do Espírito, através da palavra. Amém? Se há um problema em mim, eu tenho que curar esse problema. Eu vou na palavra. Eu tenho falado aqui algumas vezes e vou falar novamente. Se você está com dificuldade de corrigir algumas coisas no seu casamento, na sua paternidade, peça ajuda, não tente resolver sozinho. Você não é o Superman. Peça ajuda. Vocês ouviram aqui alguns testemunhos outro dia, do William, do pastor Nilo, e de tantas outras pessoas que já vieram aqui testemunhar as coisas que esses assuntos têm trazido de bênção para a sua vida. Então, peça ajuda, irmão. Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha. Vergonha é você não pedir ajuda, as coisas dão errado, o leite derrama, e aí depois você fica numa situação que você não quer mais nem vir na igreja porque você está envergonhado. Peça ajuda. Peça ajuda. Eu falei para os irmãos ontem, peça ajuda em pessoas que você confia. Se porventura você for pedir ajuda para alguém e essa pessoa te ajudar, for um instrumento de Deus, não te acusar, não te julgar, mas pelo contrário, olhar para você com os olhos de compaixão, se colocando no teu lugar, orando com você e te ajudando, é de Deus. Se a pessoa olhar para você e te julgar, falar, irmão, você, 300 anos de igreja, fez isso, se ela começar a falar assim, você encerra e fala, irmão, já estou curado, e foge dessa ajuda aí. Fuja de quem te acusa, ou de quem te julga. Irmãos, nós somos igrejas, nós somos igreja. E igreja nós precisamos nos ajudar, um ao outro. E ajudar é ajudar para promover crescimento, não ajudar para afundar. O irmão está na areia movediça, você vai lá e em vez de puxar, você empurra mais um pouco. Ah, você, olha só, já era para ser mestre e ainda é um bebê. Irmãos, nós temos todos os tipos aqui entre nós. Pessoas que cresceram em algumas áreas, em outras não. Talvez nós que estamos aqui há tanto tempo, achamos que estamos crescidos e às vezes vamos precisar de ajuda e precisamos constantemente. Por que nós não podemos ser humildes a ponto de saber que cada vez um ajuda o outro? Nesses trabalhos que nós temos tido a oportunidade de estar, tem irmãos que nunca ouviram falar do assunto hombridade ou educação de filhos e de repente nós chegamos lá na primeira reunião e nos dão testemunhos e experiências maravilhosas que nos ensinam. Por que eu seria bobo a ponto de achar que só eu posso ensinar? Não, pelo contrário, eu tenho muito a aprender.
Sou jovem demais. Não é? Disse aí que a vida começa aos 40. Ó, ainda nem cheguei nos 40. Estou longe. Há uma semana. Sexta-feira que vem, faço 40 anos. Olha que benção. Nem nasci ainda dentro desse ditado, a vida começa aos 40. Amém. Eu estou indo no ditado. Mas sim, a vida começa em Jesus. Mas veja só. 40 anos. Há 30 anos, nós estamos aqui neste lugar, recebendo a palavra de Deus. Poderíamos estar muito mais à frente, como poderíamos estar muito mais atrás. Mas estamos aonde estamos, como diz Paulo, pela graça de Deus. Uns correm à frente, outros correm menos. Mas o importante, irmãos, é que todos nós precisamos correr para chegarmos à estatura completa de varão perfeito, ou à estatura completa de Cristo, que é o nosso modelo. Amém? Amém. Você quer ser parecido com Ele? Amém. Então vá para a palavra, irmão. Todos nós precisamos ir para a palavra. E se você está aqui hoje e não está aliançado com Ele, eu lhe dou um conselho: não continue assim, porque você corre um grande risco de passar a sua eternidade longe dele. Mas se você estiver aliançado com Ele, você corre, com certeza, você está correndo, crendo que o dia que você parar de correr nessa terra, você estará para sempre com Ele. Amém? Então, para isso que nós precisamos estar todo dia, buscando melhorar, como marido, como esposo, como pai, como irmão, como servo, como vizinho, como amigo. Nós precisamos ser pessoas melhores. Você e eu, como crentes, filhos de Deus, nós precisamos ser pessoas melhores, porque a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A Bíblia diz Cristo em vós. Mas como eu estou junto, eu posso dizer Cristo em nós, a esperança da glória. Esperança para quem? Para as pessoas que nos cercam, que ainda não conhecem esse Jesus, elas têm que olhar para nós e ver na nossa vida Jesus. Se for necessário, a gente fala alguma coisa. Mas não deveria nem precisar falar. Só pelas nossas atitudes, as pessoas já deveriam querer aquilo que nós temos. Como aquele homem que encontrou um terreno e falou: eu quero comprar esse terreno porque ali tem uma pérola. A pessoa deveria olhar para nós e falar: eu quero ir aonde você vai beber água, porque lá deve ter água muito boa. E quando ela fala isso, você fala: ah, tem mesmo. Vamos lá que eu te mostro. É assim que tem que ser. Amém? E como é que nós vamos mostrar isso para a sociedade? Alguém aqui no meio do trem começa lá a falar em línguas, rodopiar e falar: No trabalho, lá no meio do seu setor, você começa a girar, parecendo um peão, e fala assim, diz o Senhor. Alguém faz isso? Não. O que você faz lá? Você faz as coisas que você faz normalmente. Então as pessoas vão ver Jesus em nós, quando nós fizermos as coisas que nós fazemos normalmente. As pessoas vão ver Jesus na minha vida, olhando para como eu sou pai do Heitor. As pessoas vão ver Jesus na minha vida olhando para como eu sou esposo da Nádia. As pessoas vão ver Jesus na minha vida vendo como eu sou um colega de trabalho, como eu sou um cidadão, como eu sou no meu dia a dia. É assim que nós vamos demonstrar às pessoas Jesus em nossa vida. E não aqui na igreja. Aqui na igreja nós demonstramos aos nossos irmãos que nós os amamos, que nós priorizamos estar aqui, e isso é uma bênção. Mas aqui é o nosso momento de
receber de Deus, abençoar os outros, ter comunhão, estarmos congregados, devolver a Deus aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, glorificar a Ele. Enfim, esse momento aqui é um momento maravilhoso, mas não é aqui que nós vamos mostrar o nosso cristianismo, amém? É fora daqui. Como? Com as nossas atitudes do dia a dia, sendo bons exemplos, sendo os melhores. Isso é ganância. Não, isso é a ambição de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. As pessoas têm que começar a olhar para nós e reconhecer, assim como reconheceram em Pedro: olha, esse homem andou com Jesus. Imagina alguém olhando para você e falar, e eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você: puxa vida, você olha como você age diferente. Não é bom ouvir isso? Olha só que atitude a sua, hein? A pessoa não sabe falar, mas ela quer dizer como é esse domínio próprio que você tem aí dentro, porque ela não conhece o termo. Aí ele talvez vai falar, nossa, como você é calmo. Aí você fala, isso é domínio próprio. Domínio próprio, o que é isso? Isso é um fruto do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo que está dentro de mim. Olha que benção. E aí você conta para ela o que é domínio próprio, o que é longanimidade. Ela vai falar assim, imagina, eu sou pavio curto. Aí você fala, eu nem pavio tenho mais. Foi arrancado. Não é uma benção? Alguém aí tem pavio ainda? Se tem, arranca, irmão. Muito bom. Eu queria convidar aqui os nossos irmãos Hernandes e o André. Eita benção. E esses irmãos, junto conosco, né, estamos aceitando aí o desafio de ajudar outros irmãos. Isso é igreja. Um ajudando o outro. Aquilo que eu posso ajudar, eu vou ajudando o outro. Isaías 41:6. O que diz, pastor Nilo? Um ao outro e ao seu amigo diz, esforça-te. A igreja é isso. Você sabe que o pastor não vai conseguir fazer tudo? Se você espera, eu quero fazer todos os cursos, mas eu só quero se for o pastor Disseu e a irmã Ruth ministrando. Não vai dar. Ele não tem braço e a pastora Ruth para fazer todas as coisas. Para isso que ele tem nós, eu e você. E sabe o que nós somos aqui? Somos como Arão, segurando o braço de Moisés. Enquanto nós estivermos segurando o braço, a guerra vai ser vencida. Quando nós pararmos de segurar o braço e falar, o pastor Disseu que tem que fazer tudo, a guerra vai ser perdida. E eu quero ser como aquele que levanta o braço de Moisés. E você? Amém? Então, dar suporte. É isso aí. Então esses irmãos decidiram, né, gastar as suas vidas em favor nosso. Principalmente o Hernandes, e eu e o André deixamos ele numa fogueira esse semestre. Ele ficou praticamente sozinho com os irmãos que também são bênção e foi maravilhoso. Amém? Então eu vou passar a palavra ao Hernandes. Está doido para falar, sem medo, e vai ser uma bênção. Graças a Deus, irmãos. Olha, uma responsabilidade muito grande estar aqui. E eu fiquei olhando ali o pastor Disseu, é uma honra, porque eu lembro quando eu subia aos palcos aqui, era para apresentar, e eles nos ensinavam, os professores, e hoje eu falando aqui é algo que ardeu o meu coração. De ver os jovens, as pessoas que, quando eu estava aqui, eram pequenos e hoje estão aqui louvando ao Senhor. Isso é uma honra, fico muito grato. A experiência que eu tive de um dia, o nosso irmão Fábio e a Andréia fizeram um curso de educação de filhos. E um dia eles passaram para a gente que a gente podia fazer, eu e minha esposa, e eu estava necessitando, a gente precisava de algo maior nas nossas vidas. Nós precisávamos de um renovo, por mais que eram
pouco tempo de casados, mas a gente precisava acertar alguns detalhes. Nós fizemos esse curso e daí em diante, a nossa vida vinha sido transformada dia após dia. E depois teve mulher única, minha esposa começou a fazer, e o homem máximo demorava muito tempo, demorou uns 2 anos que eu estava esperando para poder fazer. E até sempre ajudava a Lucy a fazer algumas coisas com minha esposa, aí ela falava, não sei como te agradecer. Eu falava, dá um curso para mim de homem ao máximo, já está tudo resolvido. E por que eu falo isso, irmãos? Porque isso trouxe, tem trazido cada dia mais algo novo na minha vida. Hoje eu tenho tido atitudes que eu não tinha e o Senhor tem direcionado isso. E esse semestre, o Rodrigo falou que deixou eu sozinho, realmente, mas assim, eu estava ali porque vocês acreditaram em mim e eu sabia que vocês estavam do meu lado, por isso que eu fiquei ali. Então eu quero agradecer a vocês porque me deram esse privilégio e sou grato a Deus por isso. Realmente foi difícil porque quando eu entrei, olhei a sala, eram pessoas simples, só tinham 2 pastores, os irmãos bem, diáconos e só pessoas baixas, entendeu? Então eu fiquei tranquilo. Até o pastor José falava, o pastor Luiz, desculpa. Ele falou, você tremia um pouco, mas lógico, o pastor só tinha 4 anos de teologia e eu vou falar o quê? Aí eu comecei, e foi um trabalhar de Deus, porque muitas vezes na minha vida tinha essa dificuldade, sim, de colocar à frente. Eu tinha muitas vezes um bloqueio, porque muitas vezes eu não acreditava em mim. Não acreditava que eu podia estar um dia aqui falando para vocês. Mas Deus tem feito essa obra. Ele tem colocado coisas na minha vida que eu falei, Deus, mas eu... Tá bom, Senhor, eu estou obedecendo. Então, o fato de nós estarmos aqui e de ter esse curso, não estou dizendo, desmerecendo os nossos cultos, não estamos desmerecendo nada. Estamos simplesmente falando que a gente está parando um tempo para arrumar uma situação que está totalmente desconcertada. Nós temos visto homens de Deus trabalhando, mas quando nós estudamos o livro, o Homem Máximo, nós vimos que precisamos ir mais a fundo. Precisamos descobrir o que realmente o Deus nos deu. Quando eu via falar, normalmente nós vemos falar o homem, ele está sempre de escanteio. Primeiramente, quando os filhos vão falar, eles falam primeiro a minha mãe. O homem é sempre de escanteio. Isso é uma das formas que Deus começou a mostrar. O homem, ele é o cabeça, o homem ele tem que ser aquele que foi falado, Adão e Eva estavam ali, quando eles erraram, Deus foi tratar com Adão, não foi com a Eva. Então é isso que Deus quer para as nossas vidas, que o homem seja o cabeça e responsável no seu lar, em todas as coisas que ele fizer, ele tem que ser o responsável, não tem que ser, como foi dito ontem, a transferência de culpa. Não. Eu sou responsável pela minha casa. E como o Rodrigo mencionou aqui, o pecado não vai ter mais vínculo na nossa vida quando nós determinamos isso. Porque é isso que o Senhor quer. Ele não quer que nós viemos mais ficar parados e ouvindo as outras pessoas. Ele quer que a gente faça. E é tempo de fazer, irmãos. Nós, quando começamos a trabalhar nessa área, nós temos visto muitas coisas terríveis. Aí que nós devemos acordar mais, porque tem muitas vidas sendo destruídas. E quando você fala de falar para homens é muito difícil, porque o homem ele é mais fechado. E algo que Deus me deu que eu estava, Senhor, mas por que o homem é tão fechado? Porque às vezes, quando o homem vai se abrir, ele acha que é um derrotado. Mas isso não é verdade. Porque quando o homem ele fala, eu preciso de ajuda, é porque é isso que nós somos igreja, é isso que o Senhor nos ensinou, que nós devemos estar junto a cada um, trabalhando junto, não somos melhores, porque todas as coisas podem nos acontecer, é por isso que o Senhor reuniu a igreja, para que cada um, como nós estamos aqui, cada um do seu lado, pode te ajudar. Então é isso que nós devemos ter. Então quando nós começamos a entender mais o que o curso, essa
parte que foi separada da palavra, nós iremos entender que é isso que nós precisamos. Nós precisamos mostrar aquilo que o Senhor quer, é que o homem venha fazer o seu papel. E é isso que nós estamos trabalhando, irmãos. O trabalho é duro, mas nós vamos conseguir. Porque quando isso veio na minha vida, ele trouxe grande alegria, que eu preciso ainda, eu estou em obra, mas eu preciso passar para pessoas. Eu não posso ficar só comigo. O Senhor nos ensina que nós devemos ir, então devemos anunciar a sua palavra. Então, eu não quero mais alongar, pode ser que de repente uma outra oportunidade a gente esteja falando mais, mas eu quero que vocês parem esse tempo e analisem. É só isso que o Senhor tem na sua vida? Não é verdade. Ele tem muito mais coisas. E nós podemos e somos capazes de realizar. Amém? Pode chamar, gente. Vou chamar então os irmãos aqui. Anderson Moreira da Silva. Aristélio Paulo Ferreira. Edson Mário de Araújo. Everaldo Silva de Melo. Francisco Araújo Cerqueira. José Antônio Calixto de Freitas. Kleber Muniz de Araújo. Luiz Carlos Gonçalves de Gomes. Luiz Carlos Gonçalves Gomes. Rubens Teixeira Gomes. Irmãos, esse foi nosso grupo. Eu quero agradecer a vocês que tiveram a paciência, a colaboração, de ver que, por mais que as minhas fraquezas, às vezes era difícil, mas eu fiz o melhor naquele momento. Eu quero que vocês peguem esse curso, não mais como um curso, mas como um estilo de vida. Que isso venha, a cada de vocês venha tomar posse dessa verdade, que outras pessoas vão ver o exemplo de vocês. Eu não vou ficar só nas nossas palavras, eu vou passar para algum deles que vão falar. Eu vou passar agora para o Kleber, para dar uma palavrinha. Graças e paz, amados. Eu também fui pego de surpresa para fazer esse curso. Eu cheguei num culto lá no Jardim Graúna, onde meu sogro, o pastor Manuel, tem lá a igreja. Ele falou, vai começar na terça-feira o curso do Homem ao Máximo. Por que você não vai lá fazer? Eu falei, Homem ao Máximo deve ser para ficar forte, né? Eu não conhecia. Tá bom, vou lá, vou fazer. Eu cheguei aqui, encontrei os irmãos, obrigado. Agradeço a todos por terem participado comigo, conhecimento adquirido com vocês. Mas eu tenho aqui a dizer que o curso foi baseado na palavra de Deus. Então, tudo que nós aprendemos e praticamos, discutimos dentro do curso, foi baseado na palavra. Então, as aulas, né, se iniciaram e nós, como alunos ansiosos e dedicados, né, o pastor Rodrigo e o Hernandes falavam assim, é só uma lição por semana, gente. Não precisa fazer mais de uma. E a gente ansioso, lia o livro, fazia uma, fazia duas, e a ansiedade e a sede na palavra, né? Porque a gente via que aquilo que a gente estava estudando acontecia nas nossas vidas. E as mudanças foram acontecendo, né?
tinha algumas lições que a lição pedia para você parar e meditar e virar para sua esposa e fazer um elogio para ela. Aí eu chegava para minha esposa, fazia um elogio para ela e falava assim, o que está acontecendo? E de vez em quando eu tenho que viajar pela empresa, ficar fora de casa. Aí ela já falava assim, você vai viajar, né? Eu falava, não, estou te elogiando porque eu tenho que te elogiar. Eu tenho que ser o sacerdote do lar. Eu tenho que pregar a palavra, primeiramente, na minha casa, para depois levar para fora, trazer para a igreja. Então, eu tenho aqui, irmãos, somente agradecer e deixar a indicação para os outros irmãos a fazerem o curso, porque é baseado na palavra e o crescimento que nós tivemos aí durante todas essas semanas. Obrigado, irmão. Obrigado, pastor Rodrigo, irmão André, irmão Hernani, pelo todo o conhecimento adquirido. Agora eu vou passar para o Anderson. Boa noite, graças a paz. Eu não sou da igreja, né? Fui meio que convocado por livre e espontânea pressão, mais ou menos assim, né? A fazer o curso, porque minha esposa é lá da Vila Rubi e fez o curso, mulher única, e eu vi uma mudança muito grande na vida dela, né? Na minha família, né? Eu vi a mudança e aí eu falei, por que não fazer? Aí meio que na brincadeira, né? E decidi fazer para ver como seria, né? Aí muitos meus amigos comentei para meus amigos, né, que o nome do curso, o que o curso era, e muitos riam da minha cara, falavam que era para mim virar homem, né? Aí eu vi que realmente né? Por outro lado porque vai muito mais além de ser um bom pai, pagar as contas, né? E cuidar da família, né? Vai muito mais além, né? Que tem um lado espiritual que vai muito mais forte que isso, né? E eu agradeço a todos aí, dos líderes, dos irmãos que estão do meu lado, que aprendi muito, né? Que eu falo pouco, mas eu presto muita atenção. E com essa atenção eu aprendi muito e quero aprender mais. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Pastor Luiz. Graças a paz, igreja. Amém. Eu, como irmão também, quando me falaram do curso, Homem ao Máximo, eu falei, eu acho que eu vou crescer um pouco mais. O Homem ao Máximo. Estou pouco tempo aqui na igreja, por algumas coisas que já falei com o pastor, fui recebido como um filho aqui. Infelizmente, a minha família não está presente, minha esposa está acamada. E eu falei, você quer que eu fique? Ela falou assim, não, vai. A sua formatura vai ser importante, porque eu creio que tenho também uma grande família aqui, que assim foi recebido. Tem um irmão que me recebeu com um sorriso, além do pastor, o Getúlio, com um sorriso largo, um abraço importante. E quero dizer para você que 4 anos de teologia não é tudo do quanto que eu pude ver um rapaz pregando para nós a palavra do Senhor. Quanto que o Espírito Santo te usou para a minha vida. E numa das lições, nós tínhamos que pedir perdão aos filhos. E eu sentado na mesa com meus filhos, almoçando, e eu pedi perdão, porque não estava sendo o sacerdote que eu tenho que ser. O sacerdote que eu achava que eu não era. E eu comecei a pedir perdão e as minhas filhas começaram a regalar os olhos e falaram, nossa pai, perdão do quê? Eu disso. Ela, você está perdoado. É muito importante. E eu pedi autorização, hoje lendo a palavra, eu trouxe aqui uma reflexão rápida, a qual Deus assim tocou meu coração. E a palavra, na verdade, que eu estava lendo, não corria para isso, mas trouxe para isso. João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. A reflexão que Deus me deu e o Espírito Santo. Eu tenho o hábito de, quando estou lendo a palavra, Deus fala comigo, eu pego uma caneta e um lápis e vou escrevendo. Diz assim, há coisas que têm que morrer para que dê lugar à vida. Isto
acontece constantemente em nossos relacionamentos. Se o orgulho não morrer, não nasce perdão. Se a inveja não morrer, não nasce cooperação. Se o ódio não morrer, não cresce o amor. Vale a pena fazer um balanço do que deve morrer e do que deve viver em nossos relacionamentos. Vale a pena deixar morrer a semente às quais nós agarramos e que por isso nada produzem. É preciso morrer. Foi preciso morrer um homem chamado Jesus para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje. É preciso morrer o nosso orgulho como sacerdote do lar, para que levamos as nossas famílias e famílias a Cristo. Amém? Graças a Deus e obrigado. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé? Vamos pedir ao nosso pastor que ore por esses homens, pelas nossas vidas. Amém? Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos dizer mais uma vez nesta noite, muito obrigado, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres nesta casa para o louvor da Tua glória. Muito obrigado, Pai, por esta hora, por esses irmãos preciosos que, ouvindo a Tua palavra, têm se deleitado nela, têm se dobrado a ela, e a obra maravilhosa do Senhor, esta obra de assombro, essa obra de espanto, há de continuar de uma maneira maravilhosíssima em cada vida e em cada coração, e que o Senhor da glória, o Senhor que é o nosso dono, o Senhor que comanda nossas vidas através da palavra e do Espírito, possa estar de uma maneira gloriosa em cada vida, em cada coração, para o louvor e glória do Teu nome, pois nós oramos e Te pedimos que uma unção de graça, de glória, de autoridade, de poder, repouse poderosamente sobre essas vidas, ainda nesta noite, em nome de Jesus. Amém.